Sejam bem-vindos. Estaremos fazendo agora algumas reflexões sobre a segurança alimentar em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Bom, iniciando nosso diálogo, a espécie humana ela é heterótrofa, tá? Ela precisa se alimentar de algo e ela é onívora, ou seja, ela possui um sistema digestório adaptado ao consumo tanto de animais quanto de vegetais. Observem que hoje há uma discussão muito grande sobre essa questão da alimentação humana, se como ela está adaptada ao longo do tempo, qual os benefícios do consumo da carne, do consumo dos vegetais, quais proporções são necessárias, como diminuir o consumo de carne, por exemplo, os benefícios e tudo. Mas isso aí são questões que vão ser abordadas em outro momento. O que temos inicialmente é que a análise animal comparada entre os seres humanos e os outros animais nos demonstram por que nosso organismo se adaptou ao consumo de alimentos de forma onívora, ou seja, tanto consumindo animais quanto vegetais. Inclusive na evolução humana isso foi um passo muito importante, já que alguns momentos evolutivos foi necessário, e alguns passos evolutivos, melhor dizendo, foram essenciais, foram necessários o consumo da alimentação carnívora. Bom, nós temos nutrientes essenciais: água, sais minerais, vitaminas. As vitaminas podem ser solúveis em água, são as hidrossolúveis, ou solúveis em lipídios, as lipossolúveis. E os aminoácidos nós temos essenciais e naturais. Há uma diferença muito importante entre os aminoácidos essenciais e os aminoácidos naturais, tá? Aminoácidos essenciais e aminoácidos naturais. Que diferença é essa? Joga nos comentários aí para mostrar que você está prestando atenção para os seus colegas. Isso aí para a gente lembrar um pouquinho a importância da alimentação. A princípio nós nos alimentamos para ter esses nutrientes aqui, tá? Para que tenha um equilíbrio entre esses nutrientes no nosso organismo. Então esses nutrientes vão ter uma função de energéticos. Claro que essas funções aqui não tem não é somente energético, não é somente plástico, não é somente regulador, mas isso é uma forma que nós falamos mais rapidamente. Então, basicamente, temos energéticos, plásticos e reguladores. Alguns momentos, por exemplo, nós temos aqui o lipídio, já está marcado aqui. Ó. O lipídio ele funciona como energético, mas funciona também como plástico. Glicídios também. Tá? Nós temos alguns momentos glicídios como energéticos, alguns momentos glicídios como plástico, mas observe que ele não está listado aqui, porque são ponto essencial. Por exemplo, a cada construção celular, ou seja, na reprodução celular do nosso organismo, seja ela mitótica ou meiótica, ela precisa de glicídio. Mas isso vai ser por outro momento. Só para vocês perceberem que esses conceitos aqui, eles não são rígidos, tá? E fibras faz parte de glicídios. Então perceba que há um ponto importante. Apesar de que as fibras têm uma característica essencial que faz com que estejam separadas aqui neste momento. Bom, o sistema digestório ele vai ter aqui no seu início a boca, essa ligação de boca até o estômago. Na boca ela tem um papel da mastigação, tá? Que é a digestão mecânica. O cortar o alimento, mastigar, moer o alimento. A língua vai misturar esse alimento com a saliva, com as enzimas que estão na saliva, que vão já começar uma digestão química. E esse alimento, quando ele vai ser deglutido, você tem o fechamento aqui do palato mole, com o movimento da língua e do alimento. A língua vai empurrando esse alimento pelo palato duro, palato mole. Quando esse alimento que está chegando no final aqui, esse movimento da língua faz com que a traqueia seja fechada também pela epiglote e você possa jogar esse alimento para o esôfago, que está aqui no cantinho. Ó. O esôfago é colado com a nossa coluna vertebral. Então, percebam. Pronto, esse é o processo de deglutição, processo normal. Aí você pode perguntar o seguinte: professor,
Sim, mas qual é a relação? Nós estamos fazendo uma abordagem do sistema digestório, falando sobre o coronavírus, que é uma doença considerada uma doença respiratória. A deglutição é um processo normal. Nós estamos falando do sistema respiratório. Observe o seguinte: Se você lembrou que uma das questões da contaminação do coronavírus é com as gotículas de saliva, aí você, opa, peraí, o exame também é feito analisando a mucosa que está por aqui, ó. Então nesse ambiente aqui, ó, nós temos uma carga viral saindo. Opa, há uma comunicação. E também entrando. É nesse ambiente aqui que ocorre a contaminação, claro, com os olhos também. Por quê? Porque a mucosa é um tecido mais sensível, é um tecido que não tem tanta proteção como a pele para evitar que partículas menores entrem. E além de ser bastante irrigado. Então você vai ter aqui, ó, além de você ter a contaminação ocorrendo no nariz, você também pode ter a contaminação ocorrendo pela boca. Outro ponto importante que as pessoas não que muitas pessoas têm dificuldade em compreender, o uso da máscara não pode ser apenas na boca. Por que isso aí? Opa, observe aqui, ó. Se você tem a contaminação, pode ocorrer tanto você aspirando pelo nariz, quanto você expirando o ar para as outras pessoas. Você está tapando o nariz aqui, ó, mas olha a comunicação aqui entre boca e nariz. Então eu falo assim, ah não, para aqueles que acham que é só a saliva que vai contaminar outra pessoa, essas gotículas de saliva, elas vão ser expelidas pela boca, mas também vão ser expelidas, ó, pelo nariz na respiração. Nós estamos falando de gotículas, microgotículas, que podem ficar em suspensão no ar. Isso é muito importante ser levado em consideração. existe um protocolo que já é muito conhecido pelo pessoal da higiene e segurança alimentar, claro, vocês da nutrição. Nós vamos discutir 9 pontos e vamos relacionar esses pontos com o sistema digestório e por que essa preocupação é mais no início do sistema digestório. Com relação às medidas de prevenção na alimentação, nós temos aí o primeiro item a ser abordado, que é quem prepara a alimentação deve lavar bem as mãos com frequência, principalmente depois de tossir, espirrar, coçar, assoar o nariz, porque você tem uma carga viral nesses ambientes. Observem que nós estamos falando aqui especificamente o coronavírus, mas isso serve para várias doenças que vocês vão discutir ao longo da semana. Coçar os olhos ou tocar na boca, precisa lavar as mãos. Preparar alimentos crus como carne, vegetais e frutas, porque quando você está manipulando esses alimentos crus e fazendo a higienização deles, você precisa também higienizar as suas mãos. Então não adianta você higienizar os alimentos e você depois acabar se contaminando. Observe que essa manipulação de alimentos crus que não forem higienizados, por exemplo, você não vai pegar uma peça de carne, passar água sanitária nela, mesmo porque isso acaba não resolvendo a situação. Não é uma coisa que você possa fazer. Mas alguns produtos você acaba não tendo como higienizar ele, como o ovo. Você não pode higienizar a casca de um ovo. Você não pode lavar a casca de um ovo. Então, quando você manipula um ovo, uma coisa assim, você precisa lavar a mão novamente. Quando você manipula carne, alimentos frescos, alimentos que não foram higienizados ainda por serem crus, por não permitir a higienização, por questões específicas, você precisa higienizar a mão. Isso é importante, porque as pessoas, muitas verminosas, que já é uma outra questão, elas são contaminadas dessa forma, são adquiridas dessa forma. Opa, e observem, grande parte da população não compreende o porquê que a carne tem que ser bem cozida, o porquê que um ovo não pode ser lavado. Tá? Manusear o celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, entre outros objetos. Ou seja, observem nos ambientes onde são comercializados alimentos. A pessoa do caixa, ele não deve estar circulando
pelo ambiente. Ele não deve estar atendendo no balcão, manipulando o alimento, sem passar por esse processo de higienização. Observem quando vocês forem em algum ambiente que vende alimento. E o sanitário é outro momento importante. Você vai ao sanitário, você precisa, retornou para o ambiente onde você vai ter a preparação dos alimentos, você precisa higienizar a sua mão, higienizar a mão corretamente e retornando dos intervalos. Você está no intervalo, está no ambiente de trabalho, seu ambiente de trabalho é no ambiente de preparação de alimentos, manipulação de alimentos. Você saiu para o intervalo, você vai tocar nas coisas, você vai tocar nos objetos, você vai conversar, você vai falar, você vai ter um momento de descanso. Retornou para a atividade, precisa higienizar novamente, como se tivesse acabado de chegar ou como se tivesse tocado a mão em algo sujo. O segundo ponto, continua em lavar as mãos. Como é que se lava essas mãos? Bastante água corrente, sabão líquido ou outro produto destinado ao mesmo fim. Observe que a gente não pode hoje manipular, por exemplo, álcool gel. Ele não é um produto adequado para você higienizar a mão para você manipular alimento. Por quê? Principalmente porque ele deixa resíduo na mão. Ele vai deixar uma substância na mão. Agora, essa substância é bem perceptível, mas ele não é um produto adequado. Os produtos que são adequados, vocês vão ver no rótulo dele, adequado para higienização para tal fim. Não se esqueça de esfregar bem toda a área da mão, incluindo ponta das regiões entre os dedos, além dos punhos. Essa parte que é quando você fala de higienização, isso aqui a gente pode considerar como uma mão também, tá ok? Esse pedaço todo aqui, ó. As unhas também são importantes. Você pode, não é uma lavagem rápida, é uma lavagem com calma, com tranquilidade, com energia, mas com tempo. Mantenha as unhas curtas, sem esmaltes, não usar adornos que possam acumular sujeira. Olha isso aqui. Olha esse exemplo que eu peguei aqui. Imagine uma unha desse tamanho. Como é que você vai higienizar essa unha para que você tenha certeza que você não está contaminando os alimentos que vão ser manipulados? Observe a quantidade de anéis no dedo. Você tem que tirar tudo isso aí, inclusive as unhas. É importante. Quem trabalha com manipulação de alimento trabalha também com a saúde. E não dá para você fazer esse tipo de coisa. Você não pode nem usar uma luva aí. Vamos dizer, vamos usar uma luva. Porque uma unha desse tamanho vai rasgar a luva e você vai contaminar os alimentos. Isso é muito importante que se tenha. Preste atenção. Não converse, espirre, tussa, cante ou assovie em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Se você estiver falando, quando a gente passa microgotículas pelo ar. Essas microgotículas vão estar passando no ambiente, tá? Então isso serve tanto para o momento que você está preparando o alimento, como também na hora de você servir esse alimento. São detalhes, você pode até na sua casa, na sua residência, com alimentos que você está consumindo ali para sua família, você pode até desconsiderar isso, correr o próprio risco. Mas quando você faz o alimento para vender, quando você faz um alimento no seu ambiente de trabalho, isso tem que ser levado em consideração à risca, porque você pode levar uma contaminação nesses alimentos, você pode ter toda uma preparação, toda a higiene no ambiente, pode ter materiais de qualidade, todos os protocolos sendo seguidos, mas você vai assoviar, você vai gasgou, tossiu, sei lá, e você acaba contaminando os alimentos. Isso é muito importante, isso não deve ser feito. As superfícies e utensílios devem estar sempre limpas, mas vocês precisam utilizar os elementos para limpeza, os produtos de limpeza que são específicos para esse tipo de limpeza. Eu não posso pegar um produto qualquer e usar para limpar o ambiente da cozinha, o ambiente da preparação do alimento. Não pode ser feito isso. Você precisa ver se ele foi regularizado pela Anvisa e conferir a embalagem do produto. Como é que está escrito a embalagem do produto? Por exemplo, água sanitária. Nós temos algumas marcas que estão regularizadas para a higienização de frutas e verduras, porque ela não tem, no processo de produção dela, não tem contaminantes.
e outras que não são adequadas para esse tipo de limpeza. Então, olha, isso precisa ser observado no rótulo. A empresa ela já traz no rótulo lá, não adequado para uso com alimentos. Claro que você não vai beber água sanitária em nenhuma situação, mas ela pode, aquela que não foi purificada para o uso na higienização de frutas e verduras, ela pode trazer uma contaminação com outros produtos para o alimento. Então isso deve ser observado muito bem. Precisa, quando você manipula alimentos crus, vegetais não lavados, você tem que considerar que esses vegetais, esses alimentos, eles podem estar contaminados. E não é só com coronavírus não. Nesse sétimo ponto aqui, você olhou e chama, peraí, uma pessoa contaminada não deve manipular alimentos. Quando você fala assim, na regra que você tá na Anvisa e outros meios de comunicação, fala o seguinte, dependendo da doença que a pessoa tenha, vai ser avaliado pelo superior se ele pode ir para a etapa de manipulação de alimentos ou não, tá? Entretanto, quando nós estamos falando de coronavírus, que é um vírus que tem uma contaminação muito grande, ele, ele é muito agressivo no processo de contaminação. Quando uma pessoa está contaminada, ele não pode preparar os alimentos a não ser o dele próprio, tá? Então isso deve ser evitado, porque ele pode sair contaminando todo mundo na manipulação do alimento. Você está ali com uma carga viral que pode estar grande em alguns momentos e você acaba contaminando. Ah, peraí, mas eu soube de uma pessoa que teve coronavírus e. Não, aquela pessoa específica ela podia estar em um momento com a carga viral baixa e não contaminou. Você já observou é, nessa imagem agora que algumas pessoas elas se contaminaram e elas não apresentaram sintomas, são chamados assintomáticos. Por isso é necessário a prevenção, por isso é necessário toda a aplicação dos EPIs, para que você, se você tem uma pessoa neste processo, se ela está com, você não tem como identificar se a carga viral dela está alta ou baixa, se ela não está apresentando sintomas. Então você precisa ter o máximo de controle, de higiene, de cuidado na manipulação do alimento, para que você considere como qualquer pessoa com risco de estar contaminado ou não. Essa é a importância. Há um segundo ponto importante aí, se você é um observador, se não, você não percebeu, pare, volta um pouquinho a imagem, observe novamente essas pessoas que estão na imagem, que elas estão com um erro grave na utilização do EPI. Eu não vou dizer qual é o EPI, joga no comentário aí. A maioria dos agentes contaminantes, eles são sensíveis à temperatura. Então, um alimento bem cozido, ele vai diminuir a possibilidade muito de que possa ter algum contaminante ali para você se infectar. Mas observe que não adianta só cozinhar bem o alimento. Todos os utensílios, eles devem estar também higienizados corretamente, tá? Com os crus, a higiene deve ser redobrada, já que você não tem este momento aí, esse calor agindo em benefício da eliminação desses elementos que podem causar a contaminação. Limpar bem as embalagens antes de abri-las. Isso é um ponto importante. As embalagens, observe, se você for a um supermercado, a uma padaria, você vai ver que as pessoas não pegam só aquilo que ela vai levar. Então ela acaba pegando em outros objetos, acabam pegando em outras coisas. Por Eu exemplo, presenciei uma cena hilária e aterrorizante. Um senhor, usando o equipamento que hoje a gente precisa sair na rua com esse equipamento, ou seja, abriu a porta de casa, já utiliza a máscara. Ele estava em um supermercado, usando a máscara, já um ponto importante. Da idade dele já seria ideal que ele não precisasse ir ao supermercado. Mas ele estava no supermercado, usando a máscara
inicialmente corretamente. Entretanto, em um momento, ele pegou na máscara. Ele manipulou a máscara no local que não se deve tocar, no meio da máscara, colocou a máscara no queixo, espirrou nas mãos, deu aquela velho jeitinho, recolocou a máscara e foi manipular as coisas que ele estava pegando. Observem, você não tem controle sobre como as embalagens estão sendo manipuladas, mas você tem controle sobre aquilo que você está fazendo, aquilo que você pode fazer. E é nisso que nós temos que prestar atenção. Se o alimento possui mais de uma embalagem, você pode aproveitar e descartar a primeira embalagem, deixando só a segunda, claro, mantendo informações como data de validade, que são muito importantes, e as informações sobre o produto. Outra questão importante é em relação ao delivery. Quando você recebe o delivery, você deve descartar aquela embalagem que vem nele. Aquilo que for possível, se você jogar fora, você joga logo fora. Inclusive, você pode pegar o alimento e passar para uma outra embalagem na sua casa e, e consumir esse alimento delivery numa embalagem sua, jogando a embalagem delivery fora com cuidado, para que o alimento que está dentro da embalagem não tenha contato com o exterior da embalagem. Pronto. Esses são os passos importantes. Isso tudo que nós falamos agora é para esse alimento entre ali a boca e o esôfago. Quando ele chega no estômago, acontece um processo forte de digestão química, e essa digestão química, essa acidez do estômago, ela não só serve para quebrar esse alimento quimicamente, mas também serve para eliminar o que possa ter vindo de agente patógeno para o nosso organismo. Claro que nós temos alguns organismos, um processo de coevolução, que ele vai se adaptar, mesmo a esse ambiente inóspito que é o interior do nosso estômago, e ele vai se adaptar, ele vai conseguir passar por isso aí. É o caso de algumas verminoses, elas vão passar de boa, sem problema nenhum. Chegando esse alimento aí no estômago, ele vai estimular aí, ó, a produção de gastrina e faz com que o estômago produza mais suco gástrico. Essa produção de suco gástrico também é estimulada pela mastigação. Então, se você e pelo horário também. Você está acostumado a comer 11 horas, você está acostumado a comer 12 horas. Vai chegando no próximo horário, o seu organismo já vai para. O cérebro já vai pensando, vai chegar o rango aí, vamos começar a produzir suco gástrico. Se chega nesse momento, você resolve botar um chiclete na boca e mastigar, ele fala, a comida vai chegar agora, é agora, ele vai começar a produzir mais suco gástrico ainda. Então, isso são questões que vão favorecer com que você tenha problemas no estômago. Esse alimento vai passar aí, ó, de 2 a 4 horas nesse estômago, vai formar uma massa ácida e pastosa, que é chamada de quimo. Algumas substâncias nosso estômago já vai absorver: água, sais minerais, alguns medicamentos, o consumo de álcool. Então o álcool ele não leva tanto tempo assim. Você ingeriu, chegou no estômago, ele já vai passar para a corrente sanguínea, e daqui a pouco ele está fazendo efeito. No intestino delgado, ou seja, essa massa branca, ácida, o quimo, sai do intestino delgado, sai do estômago, vai para o intestino delgado. Esse intestino delgado vai ter em média de 6,5 metros, pode até ser um pouco maior. Essa imagem que você está vendo aqui é como se, imagine que alguém colocou a mão no fígado dessa pessoa e levantou para a gente poder ver embaixo aqui, ó. Então a gente está vendo o fígado, a vesícula biliar, que algumas pessoas acabam acumulando algumas pedras aqui, tem que retirar, o estômago da gente, o intestino delgado, o intestino grosso e o pâncreas está aqui, ó. São o fígado e o pâncreas vão trabalhar em conjunto com o sistema digestório, produzindo algumas substâncias importantes. Quando esse alimento chega no duodeno, tá? Esse é chamado o quimo, ele chega com uma mistura não só do alimento, mas também do suco gástrico e das enzimas que estão nele. Isso vai estimular a produção de secretina. A secretina vai chegar para o pâncreas, olha, libera bicarbonato de sódio. Isso vai neutralizar a acidez. Essa neutralização dessa acidez é importante porque ela vai desnaturar aquelas enzimas que estão no suco gástrico
e fazem com que ele não tenha ação no intestino delgado. Agora imagine esse suco gástrico chegando no intestino delgado sem essa neutralização. Ele vai chegar consumindo todo o intestino delgado. Porque não imagine que o intestino de vocês tem uma grande diferença da tripa frita que todo mundo come e faz digestão. Quer dizer, todo mundo não, algumas pessoas. Então você tem aí a ação da secretina fazendo com que o pâncreas produza bicarbonato de sódio, neutralizou tudo. Depois a colocistocinina fazendo com que o pâncreas libere a tripsina, tripsogênio, amilase pancreática, nuclease, carboxipeptidase e lipase, que vão ter, cada um vai ter uma ação específica numa parte do alimento, seja no carboidrato, lipídios, tá? No amido, continua a produção amido. Você tem também a atuação do fígado, liberando a vesícula, o fígado com a vesícula biliar, liberando a bile, já que o fígado produz a bile, essa bile é armazenada na vesícula biliar, e quando chega esse alimento no intestino delgado, ele vai ser eliminado. Essa bile vai ter uma atuação fazendo com que as gotas, aquilo que a gente consumiu de gordura, virem moléculas muito pequenininhas para que a gente possa absorver e fazer a digestão. Passou para o intestino, para metade do intestino, dizer assim, né, jejum e ilho, você tem também outras enzimas atuando, maltase, sacarase, lactase, aminopeptidase, dipeptidase, tripeptidase, lipase, nucleosidase, nucleotidase. Todas essas enzimas atuando no alimento vai transformar ele no quimo, vai transformar isso no chamado quilo, que já passa a ser um líquido branco. Observe que se discute muito que a função do intestino delgado é a absorção dos alimentos. Mas nós temos uma parte importante da digestão química também acontecendo no intestino delgado. Então essa fala de que o intestino delgado, a função dele é absorver os alimentos, não é só isso. Claro que tem a função importante da absorção. E aqui nós temos uma imagem real de um intestino delgado, e aqui você tem um esquema mostrando o que é isso aqui. A gente vai ampliando, ó. A gente está vendo aqui o tecido interno do intestino delgado, como é que ele é, e aí você tem aqui um esquema, que é um desenho para mostrar, ficar mais fácil visualizar o que nós estamos querendo mostrar, ou qual a função desse tecido. E um pedacinho disso aqui é isso aqui, tudo. Então percebam, nós temos as vilosidades intestinais, que vai aumentar a área de absorção. Então, nesse pedacinho aqui, eu tenho toda essa área de absorção, a princípio, sem considerar as microvelocidades, porque nesse pedacinho aqui, eu tenho também, ó, uma quantidade maior ainda de velocidades, para aumentar ainda mais a área de absorção. Tudo isso para que o intestino possa absorver os nutrientes. Pessoas que são celíacas, ou têm o intestino irritável, por exemplo, ele pode causar inflamação nessas microvelocidades, fazendo com que elas se juntem, de tal forma que o alimento vai ter uma pouca absorção. Então, à medida que a pessoa vai tendo essas inflamações, ele pode vir a desenvolver uma carência nutricional, e ele pode também, se ele continua colocando a substância, no caso do celíaco é o glúten, a proteína que está na farinha de trigo e na cevada, ele continua ingerindo a substância, ele continua irritando isso aqui mais ainda, ele pode vir a desenvolver também um câncer no intestino. Tá? Isso é um dos fatores, não estou dizendo que é isso, é o fator que pode vir a causar o câncer, mas é só como um ponto de curiosidade, para que vocês possam ter uma noção, porque os alimentos precisam ter uma descrição do que tem nele. Já o intestino grosso, ele já vai fazer a absorção, a função dele é absorver esse alimento. Chegou no intestino delgado, aqui ó, ele passa um processo de secagem. Então esse líquido que vem,
chamado quilo, ele vai absorver água, vai absorver sais. Na nossa espécie, a gente absorve água e sais. Outras espécies, ele tem esse apêndice aqui, ó, que é um órgão vestigial, ou seja, na nossa evolução, enquanto animais, esse órgão ele foi perdendo a função e está só aqui o vestígio. Em título de curiosidade, em um coelho, por exemplo, esse alimento fica aqui, ele passa por um processo com algumas bactérias, que quando ele sai com a carga de vitaminas muito grande. E esse coelho, ele quando vê esse material, ele consome novamente. Ele vai lá e come. Tá? Quem não compreende isso vai achar que o coelho está consumindo as fezes. Mas não é um processo muito importante para o coelho. Então a função aqui é absorver água, sais e eliminar o, o alimento. Tá? Ou seja, aquilo que não serve mais, aquilo que não tem mais utilidade para o nosso organismo, já não é mais o alimento, né? O bolo fecal. Então nós temos aqui alguns problemas que podem acontecer no sistema digestório, que é a úlcera, hepatite, cirrose, porque está associada ao fígado, ele tem uma função importante, e os cálculos biliares que eu falei na estante, aqui que estão na vesícula biliar. Esse processo todo leva de 10 a 14 horas, ou seja, do momento que você ingeriu o alimento ao momento que você eliminou, ele vai levar de 10 a 14 horas. Claro que se você consome um alimento que não seguiu aquelas regras de higiene, ele pode causar uma alteração no seu sistema e fazer com que você elimine antes, a famosa diarreia. Pessoal, ficamos por aqui. A ideia era fazer uma revisão do sistema digestório e incluir essa questão de segurança alimentar em relação à pandemia do coronavírus. Obrigado e acompanhe a semana que vamos ter vários eventos para discutir com vocês.